Eu quero compartilhar com vocês um caso criminal que eu atuei em 2014. Eu tinha apenas 4 anos de advogado naquela época. E é um caso que eu lembro com muito respeito, muito carinho, porque é um caso de uma condenação injusta e que nós conseguimos reverter. Eu estava indo da casa da minha irmã e quando eu estacionei o carro lá na porta, tinha um rapaz lá esperando. Então ele estava muito suado, muito desarrumado, atordoado. E ele disse assim, meu nome é Hairovski, né? E ele me chamava de Hailov. Eu já estou acostumado, muita gente me chama de diversos nomes. E ele disse assim, se você não me defender, eu vou me matar. E esse rapaz, ele era muito amigo do meu cunhado, do meu ex-cunhado. E ele falou, eu fui acusado injustamente de tráfico de drogas, de ter matado uma pessoa, eu estava preso e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu falei, olha, mas eu não tenho hábito de atuar em matéria criminal. Aí ele falou, mas eu confio muito em você e tal, eu queria muito que você olhasse. E esse era um caso que aconteceu lá em Goiás. E eu fui lá, fui entender o processo, ele já tinha sido processado, condenado e preso. Não cabia mais nem recurso contra a decisão do juiz. Só que, eu lia o caso e eu não conseguia achar erro. Eu não conseguia, de certa forma, achar erro no caso. Só que quando eu prestei muita atenção, eu vi que tinha faltado a identificação criminal deles. A polícia errou, porque ela não fez a identificação no momento da prisão. E o Ministério Público não prestou atenção, e o juiz muito menos. O juiz, quando condenou, ele condenou em uma linha, falou autoria e materialidade comprovadas as folhas tais. Sendo que nem foi o juiz que instruiu o processo. E quando eu vi esse erro, eu pedi a suspensão dos efeitos da condenação com base em um precedente do Supremo. E fui despachar com o Ministério Público para ter um parecer favorável. Só que o membro do Ministério Público, à época, mal deu atenção. Simplesmente, ele não teve a consideração de peticionar nos autos. Ele escreveu a caneta atrás do pedido e falou que praticamente era um absurdo aquilo ali. E o juiz também negou. Então, o que eu fiz? E vocês esperem o fim dessa história para vocês entenderem quem era o culpado. Eu ajuizei uma revisão criminal no Tribunal de Justiça de Goiás e fui lá despachar com a desembargadora da época. E eu fui tantas vezes, liguei tantas vezes naquele gabinete que ele foi colocado para julgamento 4 meses depois. E reconheceram o erro, e reconheceram que não tinha sido ele. Quem tinha praticado os crimes foi o irmão dele. E o irmão dele, em uma primeira prisão, deu os dados desse meu cliente. Ou seja, quem tem um irmão desse não precisa de inimigos, né? E quando a polícia procedeu à prisão em um outro momento, só considerou esses dados. E como eles são muito parecidos, a polícia sequer fez a identificação criminal, simplesmente pegou pelo nome, prendeu, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu, o juiz condenou e a decisão transitou em julgado. Ele foi cumprir pena num presídio lá em Valparaíso de Goiás. No fim das contas, ele foi inocentado e o processo foi contra o irmão dele. Eu lembro que quando eu liguei para ele para dar a notícia de que ele tinha sido absolvido, né? Que a sua inocência foi reconhecida, eu liguei na hora do almoço e quem atendeu foi a esposa dele e ela falou assim, ele não está. E ele tinha o hábito de me chamar de guerreirinho. E ela falou, ele vai chegar às 18. E eu liguei para ele e ele atendeu o telefone e falou assim, oi guerreiro. Aí eu disse, fulano, eu tentei de tudo no processo. Ele falou, eu sei, você tentou de tudo e tal. Eu falei, mas calma, você está livre. E eu só ouvi o choro dele do outro lado da linha. E esse foi um caso que me marcou muito, porque eu lembro sempre do desespero dele, a época que ele me abordou na calçada da casa da minha irmã, e isso já tem mais de 10 anos. E a felicidade dele ao ser inocentado. E dessa mesma forma, são milhares de pessoas injustamente condenadas e processadas no Brasil, pela falta de empenho das instituições, seja pela falta de empenho da polícia, do Ministério Público, do Judiciário e também dos advogados. Porque todos nós que atuamos como atores da cena do processo, da cena do tribunal, temos uma responsabilidade divina de responder e de defender a liberdade do outro. Mas, infelizmente, nem todos assumem essa responsabilidade como deveriam assumir.
mas esse é um caso que produz em mim uma profunda gratidão e um profundo senso de responsabilidade.